Fala pessoal, aqui é o Jota e eu queria falar sobre carência, principalmente carência do homem. É algo que eu já venho observando há um tempo, uma coisa que vem na minha cabeça, porque que a gente, o homem em si se comporta dessa maneira. Eu acho que tá pior, os homens estão mais carentes, fracos emocionalmente. E hoje eu queria falar sobre isso porque eu queria abordar isso porque hoje eu tava me sentindo um pouco carente, que eu tava lembrando de algumas coisas, como eu tô numa fase nova da minha vida, que eu tô sozinho mesmo, completamente sozinho. Assim, eu falo sozinho, claro, eu tenho minha família, meus amigos, mas é se sentir sozinho, só você mesmo se questionando com as suas coisas, sem correr atrás de ninguém. Só o seu trabalho, casa. E parece que quando você foca nisso, as pessoas, nessa questão de se relacionar, somem. Mas eu acredito que somem as pessoas que que não são adequadas para você. Somem as pessoas que não são compatíveis com você. Mas eu acredito que nisso mais pra frente possa trazer pessoas na questão de amizades, relacionamentos, pessoas mais comprometidas a estar do seu lado. Mas, enfim, quero falar mais na questão da carência. Como eu tava me sentindo meio estranho hoje, tava parando pra observar como os homens tão carentes, velho. Como as pessoas tão carentes, mas principalmente o homem, que não consegue ficar sozinho, velho. Não consegue mandando mensagem. Eu vi assim nas redes sociais, o cara tem uma mina mais ou menos, o cara mandando mensagem, outras mensagens. E muitas vezes o cara conversa com uma mulher, ele conversa com uma mulher, e essa mulher age de uma forma educada e ele interpreta de uma forma diferente. Acha que essa mulher tá dando cabimento, e aí fica se humilhando, fica correndo atrás. Não, a menina só foi educada contigo, cara, só foi educada. Ela só não quis ser ignorante. Ela só foi educada com você, se foi gentil. E aí interpretam de outra forma. Às vezes é porque a gente homem não tem essa questão de se abrir tanto, de receber tanto afeto amoroso de outras pessoas. E aí qualquer mínimo de afeto de outra pessoa vai ser interpretado errado. E aí vai ficar indo atrás. Porque, olha, eu vejo assim, é um comportamento muito, muito nocivo. Às vezes o cara consegue, assim, se relacionar com uma pessoa, mas às vezes ele nem gosta. Ele não gosta da pessoa. Muito homem não gosta da parceira, mas é só o medo de ficar sozinho. O medo de não encarar a solidão, de não se encarar, de não se entender. É um cara que não tem objetivos, não tem hobbies, não se entende como pessoa. E aí precisa desesperadamente ter alguém. E aí se humilha, recebe o mínimo, não gosta da companhia, mas tá lá por alguma coisa, pelo afeto, pelo sexo, e aí fica preso naquilo, não consegue sair. Nossa, cara, isso é horrível, velho. Isso é horrível. Isso é péssimo. Essa questão de o cara não ter objetivos, não ser comprometido com ele mesmo, isso pesa muito, mano. O cara se acaba, velho. Se acaba. E é uma carência. Fica correndo atrás de mulher, mano. Coisa horrível. Tudo é mulher, tudo é mulher, tudo é mulher, mulher. Porra, velho. Tem amigo meu, cara, que tá em relacionamento horrível, que a conversa do cara é só mulher. Um tá em relacionamento horrível e o outro só fala de mulher. Não tem um assunto, chega pra conversar com o cara é bem parecido, mas aí o cara só conversa de mulher. Toda hora, velho, vontade de dar um soco na boca desse cara, velho. Você acorda, velho. Então é um cara de quase, é um cara de mais de 30 anos, velho. E com essas conversas, velho, vai focar em ti, velho. Vai focar em desenvolver, mano.
como esse pessoal tão constantemente dopamina, precisa constantemente ser validado, busca de validação, busca que a outra pessoa te enxergue. Não, cara, dependência é uma prisão, pô. Companhia é uma escolha, mas dependência é uma prisão. A pessoa fica dependente. Se não conseguir evoluir, entrar num relacionamento desse jeito. Carente, as pessoas são carentes. Às vezes confunde a carência, a intensidade com amor, com paixão. Entendeu? Então, é horrível isso. Às vezes não é. As pessoas nem se gostam, às vezes as pessoas no relacionamento, mas por carência. Às vezes conhece alguém ali, maneira ali, que atrai de alguma forma fisicamente, é bonito. Mas aí quando vai se aprofundar, quando vão ver o cotidiano, se aprofundar dentro da relação, ver que não é compatível. E aí se frustra, vive nesse ciclo vicioso. Que futuro tem, velho? As pessoas estão assim, infelizmente. A maioria das pessoas estão assim, tá escuro aqui, tá escurecendo. Mas a maioria das pessoas estão assim, velho. Câmera horrível, velho. E é isso que vai ser assim, câmera horrível, o vídeo vai ser assim. Porque aqui é tudo no foda-se mesmo. Mas sim, ó, voltando. E aí vive nesse ciclo vicioso horrível. Que futuro tem isso? Eu não quero isso pra minha vida, cara. Por isso que eu tenho. Quando você começa a ter umas experiências. Então, quando você começa a ter essas experiências, analisar essas dinâmicas, você só vai conseguir entender isso tendo decepções de experiências. E se você não consegue tirar nada disso, cara, infelizmente você vai ser sempre esse cara carente, esse cara preso em relacionamentos horríveis. Então, eu vejo assim que é horrível, cara, horrível. A maioria do pessoal tão desse jeito. Então, eu vou falar um pouco de mim. Eu saí de um relacionamento longo e aí eu fiquei muito decepcionado com o comportamento da outra pessoa. Mas eu não vou culpar ela, porque os traumas dela, é algo que ela inconsciente agiu de uma forma. Depois eu entro mais em detalhe nessa questão dos meus relacionamentos, mas é uma pessoa que não tem capacidade de se analisar, de ver o que está de errado, de tirar dos erros algo que possa evoluir como pessoa, melhorar como pessoa. Então eu perdoo assim, porque às vezes a pessoa age inconscientemente, é algo que ela nem sabe que está fazendo. Mas enfim, o homem, falando do homem, né? O homem em si, ele vai permanecer carente dessa forma, porque as coisas só têm a piorar, cara. Hoje em dia as redes sociais só estão piorando tudo, e o cara tem acesso a aplicativos de namoro, aplicativos no Instagram, e aí várias mulheres. Ele acha que tem a necessidade de falar com todas as mulheres, cara. Acho que todas as mulheres ali, ele tem a necessidade de conversar, de adicionar várias mulheres. Aquelas mulheres, às vezes, aquelas meninas não estão nem aí pra ti, cara. Ninguém tá nem aí, velho. E o cara se preocupa tanto em ter alguém que esquece dele, mano. Esquece de cuidar, esquece de fazer o mínimo, que é evoluir como homem. E, cara, é decepcionante, velho. Como os caras tão assim, mano. Os caras não tem uma conversa profunda, não lê, não estuda. Entendeu? É muito difícil ver um cara que tá totalmente focado com a cabeça. É ruim, sim, a carência é ruim. Ficar carente, assim, mas se você entende por que tá carente, você entende seus padrões, é outra coisa, mano. Eu entendo, às vezes eu fico carente, eu fico me batendo necessidade de fazer aquilo, de dar uma companhia, mas é uma escolha, cara. Uma escolha, tem que chegar como uma escolha. Eu tô escolhendo me evoluir como pessoa. É ruim, cara, assim, quando você tá nesse processo é ruim. Mas não dá pra permanecer sendo esse cara que tá sempre seguindo fazendo a mesma coisa de sempre, não enxerga, mano. É triste, velho. Triste. Então é isso. Eu acredito que as coisas não vão melhorar nessa questão. Tem muito cara, hoje em dia, assim, tem muito cara que tá preferindo ficar sozinho. Mas eu acredito
que às vezes o cara tá sozinho, mas não, falta uma coisa pra ele enxergar, pra ele evoluir melhor, se tornar um cara melhor. Porque às vezes o cara tá sozinho e ele acha que é culpa dele mesmo, assim, é culpa todo mundo, às vezes culpa todo mundo, que o problema é o mundo, que o problema é as coisas, que ele tá sendo, foi macumbado, que Deus odeia ele, tá sozinho, mas não consegue enxergar que ele precisa passar por isso para evoluir, né? Culpa todo mundo, culpa ele mesmo, bota a culpa em tudo, cara. Mas não enxerga os padrões, cara, dele. Incrível. Assim, é complicado. Tem solução? Tem. E é o quê? Eu acredito que a solução é o quê? É evoluir a mente, trabalhar a mente, porque o que adianta você ter financeiro, ter dinheiro, tudo, e a mente ser um cara cabaço, ser um cara carente pra caralho, velho. O que adianta, velho, correr atrás de mulher direto? Que futuro tem, macho? Isso. Que futuro tem? Você construir as suas coisas e botar alguém pra chegar alguém no momento legal da sua vida, que não construiu nada com você, pra essa pessoa, você dá tudo pra ela. Que futuro tem isso, velho? Pra essa pessoa em um momento ir embora e levar tudo seu que você construiu sozinho. Então não dá, cara. E eu acredito que não vai mudar. Vai permanecer isso aí. Os caras estão sozinhos, solteiros, mas não conseguem enxergar. Enxergar que tem que evoluir. Então é isso. Bota pra frente, né? Vamos seguir aí trabalhando a mente. Eu também preciso trabalhar minha mente porque tá foda. Então vamos seguir aí. Valeu.